Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá, seguindo para nossa labuta, vamos continuar a nossa disciplina. Nossa aula de hoje é aula 9, tá? Seguindo o nosso conteúdo, mas antes de adentrar efetivamente a aula 9, vamos nos concentrar em lembrar só de que parte, de que ponto nós paramos na aula 8. Paramos no artigo 149, que traz a questão da redução à condição análoga de escravo, que é aquele artigo que aborda a questão efetiva, né, do sujeito que é conduzido à questão análoga de escravo, condições degradantes, que é todo o formato que vocês já conhecem muito bem. Tá? Então nós findamos aquela aula passada, aula 8, nesse ponto. Hoje, na aula 9, nós vamos entrar efetivamente a partir do artigo 150. Tá? O artigo 150 que inicia a abordagem da parte dos crimes contra a inviolabilidade do domicílio. Furto, roubo e etc. Então, o artigo 150 traz uma abordagem já inicial sobre esse tema. Tá? O que diz o artigo? Vocês têm o material de vocês, podem acompanhar. Entrar ou permanecer clandestina ou exclusivamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, na casa alheia ou em suas dependências. Ou seja, entrar ou permanecer. Então, ele pode ter entrado e permanecido. Veja que se complementa. Clandestinamente, ou seja, escondido, sem autorização, tá? Ou com uma certa astúcia, aquela astúcia negativa, tá? Contra a vontade tácita do agente, ou seja, de quem de direito, ou seja, do dono da casa, do dono do local que foi invadido, tá? Que teve esse ato. A pena, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Então nós estamos falando do caso de entrar apenas, não estamos falando de furtar nada. Estamos aqui apenas no artigo 150 trazendo a questão de entrar ou permanecer clandestinamente, tá? Ou astuciosamente, contra a vontade do responsável, de quem é de direito, tem a posse do local, nas dependências do referido local. Tá? Então, este crime vai ter referendado a pena de 1 a 3 meses ou multa. Veja bem que é 1 a 3 meses ou multa, não é automático a questão de 1 a 3 meses e a multa. Tá? Então é importante essa observação quando se fala do artigo 150. O artigo 150 nos traz ainda a questão dos parágrafos 1º e 2º do próprio 150. O que diz o parágrafo 1º do artigo 150? Se o crime é cometido durante a noite ou em lugar ermo ou com emprego de violência ou arma por 2 ou mais pessoas. Ou seja, o crime é cometido, ou seja, efetivaram a entrada clandestina no local ou a permanência. Tá? Se for cometido à noite, ou em lugar afastado, ermo, afastado, no meio de uma mata, etc., de uma casa, ou com emprego de violência ou arma, a pena será de detenção de 6 meses a 2 anos. Veja bem que nós tínhamos a pena a partir do 150 inicial de detenção de 1 a 3 meses. Em se dando o fato de serem durante a noite, em lugar ermo, com emprego de violência ou arma, etc., vai passar de detenção de 6 meses a 2 anos, além da pena correspondente à violência. Ou seja, se houver violência, tem a pena base de 6 meses a 2 anos, mais a pena respectiva à violência causada, em ela tendo ocorrido. Tá bom? Observação importante. O parágrafo 2º foi revogado. Tá? O parágrafo 3º do artigo 150. Veja que o artigo 150 traz uma ramificação variada de parágrafos e uma extensão variada de que se faz necessário que seja interpretada. Parágrafo 3º diz o quê? Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências. Quando? Então, o que o parágrafo 3º está afirmando? Não constitui crime a entrada ou permanência em casa alheia ou em suas dependências. Mas quando? Durante o dia, com observância das formalidades legais para efetuar prisão ou outra diligência. Ou seja, durante o dia, com a observância das formalidades legais. Ou seja, entrar de forma legal. Quando for necessário, por exemplo, efetuar prisão ou cumprir uma diligência. Tá? Então, se o camarada tem que efetuar uma prisão e tem um mandato, ele vai entrar. Não vai ser crime. Mesmo que o dono não queira. Mesmo que o responsável pela casa não queira. Não vai ser crime. Inciso 2º. A qualquer hora do dia ou noite,
quando algum crime está sendo ali praticado ou na iminência de ser. Ou seja, a qualquer hora do dia ou da noite, desde que esteja na iminência de acontecer um crime ou esteja acontecendo. Então, é possível legalmente que se entre para evitar um mal maior. Tá? Então, nesse caso, há o respaldo legal conforme artigo 150, parágrafo 3º, inciso 2º. Ok? Que vai dar esse respaldo legal. Parágrafo 4º do artigo 150 diz o seguinte: a expressão casa compreende, ou seja, nós temos que entender legalmente, baseado no direito penal, o que compreende a questão casa, quando fala na inviolabilidade, ou a permanência, ou a entrada clandestina. Do que casa nós estamos falando? Tá? O que é casa no contexto penal? Inciso 1º, qualquer compartimento habitado. Então não precisa ser uma casa de madeira, uma casa de alvenaria, pode ser um container onde mora gente dentro. Ou tem alguém dentro. Tá? Ou um cômodo ocupado na habitação coletiva. Uma pensão, é uma casa. Não deixa de ser o contexto casa no bojo dessa compreensão, ele se refere à questão do local, independente do formato, do tamanho e da condição. Importante que fique registrado isso. Inciso 3º, compartimento não aberto ao público onde alguém exerce profissão ou atividade. Ou seja, um consultório não é aberto ao público. Tá? Onde alguém exerce uma atividade. Consultório onde, por exemplo, ele está fechado dentro do local. Fechou, 7 horas fechou o consultório. Mas ele pode ser considerado também como um local de responsabilidade do profissional que ele trabalha. Mas naquele momento ele não está aberto ao público. Mas pode sim ser considerado local conforme artigo 150, parágrafo 4º. Bom, e o parágrafo 5º diz o quê? Não se compreende na expressão casa. Veja bem, no parágrafo 4º a gente traz a compreensão das possibilidades viáveis de interpretação da questão do que configura penalmente casa, quando se fala do crime de invasão, etc, tá? Clandestino. No parágrafo 5º, nós estamos nos remetendo à questão onde não se compreende a expressão casa no contexto. Trago duas observações. A primeira, inciso 1º, hospedaria, estalagem ou qualquer outra habitação coletiva enquanto aberta, salvo a restrição do número 2º do parágrafo anterior. Tá? O número 2º diz, na questão específica, da entrada a qualquer hora do dia quando estiver cometendo um crime. Ou seja, quando for uma hospedaria ou qualquer estalagem de habitação coletiva, tá? Ela, mesmo que esteja aberta, ela não pode ser considerada casa. Mas, salvo quando esteja ali acontecendo um crime ou na iminência de vir a acontecer. Tá? Inciso 2º, tá, a casa de jogo e outras dependências do gênero. Tá? Em casa de jogo, então existem várias configurações. E essa é como o nosso código é muito antigo, nós nos deparamos com algumas observações antiquadas na questão de casa de jogo, que eu nem dou muita ênfase porque não é cobrado nos dias atuais. Tá bom? Bom, aí nós findamos a abordagem sobre o artigo 150. Tá? Antes da questão efetiva de analisar a questão do furto, propriamente dito, posteriormente do roubo, nós temos que abordar também a questão da inviolabilidade das correspondências, que estão inseridas nesse bojo teórico e criminal penal. Então, aonde inicia essa abordagem necessária? No artigo 151. O que diz o artigo 151? Primeiro, trata-se da referência da análise dos crimes contra a inviolabilidade de correspondência. Primeira e interessante abordagem fala do artigo 151. O que diz o artigo 151? Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada dirigida a outrem. Veja bem, o próprio artigo explica o que nós temos que entender. Devassar, abrir, rasgar, olhar, indevidamente correspondência fechada, que está fechada, mas destinada a outrem. Notoriamente sendo sabedores os infratores que aquilo é destinado a outra pessoa. Tá? Pegou um envelope, pegou um envelope em branco, não dizia nada, achou, abriu. Eu não tinha como saber de quem era, então. Agora eu estou falando de devassar conteúdo correspondente fechada dirigida a outrem. Quando eu digo dirigida a outrem, está dito, é para fulana de tal, eu vou abrir. Eu estou cometendo uma inviolabilidade. Pena para esse crime: detenção de 1 a 6 meses ou multa. Desculpe. Detenção
de 1 a 6 meses ou multa. Tá? Existe dentro do mesmo artigo 151 os parágrafos que trazem algumas observações importantes e tem que ser analisado ponto a ponto. Primeiro, a sonegação ou destruição da correspondência. Eu abri, estou no artigo 151, abri, beleza. Agora eu abri, vi, escondi ou destruí. Aonde eu vou entender isso? Parágrafo 1º do 151, tá? Inciso 1º. Sonegação ou destruição de correspondência. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre. Qual é a mesma pena? Detenção de 1 a 6 meses ou multa. Quem se apossa indevidamente de correspondência alheia, embora não fechada, e no todo ou em parte, sonega ou destrói. Ou seja, quem se apossa em todo ou em parte, era 3 folhas, eu peguei uma, já configuro, tá? E sonego, escondo ela ou destruo. Então eu vou me encaixar na mesma pena de 1 a 6 meses ou multa. Tá? A outra parte desse artigo, dos parágrafos, que trata da violação de comunicação telegráfica, radioelétrica ou telefônica. O inciso 2º diz o seguinte: quem indevidamente divulga, transmite a outrem ou utiliza abusivamente comunicação telegráfica ou radioelétrica dirigida a terceiro ou com conversação telefônica entre outras pessoas. Quem impede a comunicação ou conversação referida no número anterior. E quem instala ou utiliza estação de aparelho radioelétrico sem observância de dispositivos legais, terá suas penas aumentadas da metade, tá? Se houver dano a outro. O parágrafo 3º desse mesmo artigo traz a seguinte referência: se o agente comete o crime com abuso de função em serviço postal telegráfico, radioelétrico ou telefônico, ou seja, se o camarada trabalha na companhia de telefone e ele, em função disso, ele se aproveita e comete o crime, tá? A pena dele passa de detenção de 1 a 3 anos. Olha a pegada que dá essa diferença, tá? Então essa é a observação importante que a gente tem que fazer quando se fala efetivamente do artigo 151, que trata dos crimes contra a inviolabilidade da correspondência, tá bom? No próximo bloco nós vamos abordar a questão da correspondência comercial, que está inserida no nosso código e inserida tecnicamente diretamente no artigo 152 do Código Penal. Até o próximo bloco.